Olá, tudo bem? Então a gente vai dar início agora ao nosso bate-papo, né, sobre transtorno do espectro do autismo e hoje com uns convidados bem bacanas, a equipe de pediatria da neurologia infantil da Clínica Pediátrica Alberto Lima. Hoje a gente está com a Ângela, a doutora Ângela Gifone, aqui ao meu lado, doutor Eduardo Jucá, doutora Adelina, doutora Joana e doutora Patrícia. Doutora Joana e doutora Patrícia estão online, mas participando ativamente aqui do nosso bate-papo. A ideia é realmente uma conversa sobre um tema que hoje é extremamente importante ser conversado. As estatísticas mostram que 1 para cada 44 crianças, segundo estatísticas norte-americanas, estão inseridas dentro do espectro autista. Esse número tem aumentado bastante. É muito comum que pessoas tenham nos seus familiares ou pessoas bem próximas crianças com características do espectro autista e surgem bastante dúvidas sobre essa questão. Por causa disso, a ideia é que a gente possa conversar, né, e aproveita-se bastante o mês de abril para que a gente possa falar muito sobre esse tema. E aí eu queria começar, vou perguntar para a Adelina, assim, sobre as características mais precoces, assim. Adelina, hoje a gente encontra no consultório muitos pacientes que vêm antes mesmo de idades que são próprias do diagnóstico, mas que os pais suspeitam que seja o diagnóstico ou que terá no futuro o diagnóstico de autismo. Como é que tu vê essa questão, assim, quais são os sinais de alarme? O que é que você acha que seria importante que as famílias percebessem nos seus filhos para que procurassem profissionais capazes de dar o diagnóstico? Bem, boa noite, né? É um prazer estar aqui discutindo com os colegas um assunto tão relevante para a pediatria em si e para a neurologia infantil. Eu costumo falar muito no consultório que o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética, no qual a criança já nasce com esse diagnóstico, ela já nasce com as características do espectro. É muito comum que as características fiquem mais evidentes a partir dos 18 meses, por volta dos 24 meses, né? Mas a gente sabe que quando a família é muito atenta ou um profissional da área da pediatria é mais atento ao desenvolvimento infantil, alguns sinais eles são sutis e podem servir de alarme. Principalmente quando a família já tem uma criança com um diagnóstico, já tem um irmão mais velho que tem um diagnóstico, então a família fica mais alerta. Então, quando a gente encontra um bebezinho, né, por volta de 12 meses até os 18 meses, que tem algumas características sutis, elas podem indicar um alerta, né, para algum transtorno do neurodesenvolvimento. A gente fala assim algum porque não necessariamente o transtorno do espectro autista, mas é um sinal de alerta para algum transtorno. Então, aquela criança que é uma criança muito calma, que geralmente a família chega e fala assim, nossa, doutora, parece que não tem bebê em casa. É uma criança que não faz muito barulho, ela não sorri muito, ela não faz muitos gritinhos, ela não dá muito balbucio, não se comunica com aquelas pequenas vocalizações próprias do bebê, que fica muito quieto em qualquer lugar, aceita ficar no bebê conforto por um tempo prolongado, ou aceita ficar muito tempo no carrinho, ou aceita ficar muito tempo ali no cercadinho, às vezes entretido com pequenos objetos. Então, são crianças que já chamam a atenção quando a família conta, né, que a criança é muito quieta, ou que parece que não tem bebê em casa. Já é um sinal de alarme, né? Outro sinal de alarme muito comum é o contrário disso. Quando é uma criança, um bebê extremamente irritadiço, um bebê que não aceita ser confortado com facilidade, nem com toque, nem com voz. É um bebê que você não consegue acalentar, né? Então a gente, curiosamente, já começa a se ver como um alarme, né, André, que esse bebê pode ter no futuro um transtorno de processamento sensorial. Então, algo no toque, algo na voz, algo na forma como você está ali sussurrando com o bebê está incomodando muito ele. Então, é um bebê que não consegue ser acalentado com facilidade. Outro sinal precoce que a gente observa com frequência é aquele bebê que fica muito absorto, né? Ele fica muito preso ali em pequenas observações, às vezes uma sombra, às vezes uma luz, às vezes uma parte de um pequeno objeto. Não é um bebê
que responde com muita facilidade aquelas gracinhas que a gente costuma fazer com o bebezinho pequeno, né? Que você se aproxima e faz aquela expressão facial de que vai beijar o bebê ou que vai fazer uma cosquinha no bebê. Então é um bebê com uma expressão facial às vezes contida. Então é um bebê sério, né? Ele não demonstra com muita facilidade algumas expressões faciais. Esses sinais de alarme, eles já deixam em evidência que o bebê pode ter um comprometimento, né, dessa observação social, que é a característica fundamental do espectro. Outra característica também que chama a atenção, que já foge um pouco da parte da interação, né, do bebezinho, é a parte motora. É muito comum que esses bebês tenham como alarme pequenos atrasos no desenvolvimento. Então, é um bebê que não sentou ali ou que estourou um pouquinho do tempo correto para sentar. É um bebezinho que demora a armar aquela postura para engatinhar. Ou um bebê que não se interessa em buscar os objetos, não quer engatinhar, ele é muito paradinho. Então, já deixa, né, uma suspeita para a gente se é um bebê hipotônico, que é um bebezinho mais mole. Então, a gente já sabe que o bebê mais molinho, ele é sim uma característica bem comum das crianças que vão fechar o critério do diagnóstico do autismo lá na frente. Acho interessante, Adelina, você falar essa questão, porque eu acho que isso é muito da experiência do consultório do neurologista. Como não faz parte dos critérios diagnósticos, é algo que muitas vezes não é buscado, e a gente não fica discutindo isso com a família, essa questão motora como critério diagnóstico, mas quando você vai pegar a história do paciente, ele vai te contando, eu já fui para fisioterapia quando ele era menorzinho, porque ele era um bebê novinho. E isso mudou muito a nossa forma de atender os pacientes que vêm com 8 ou 10 meses no consultório, porque são molinhos. A gente agora não fica mais só procurando também encefalopatias ou distúrbios neuromusculares, a gente também fica alerta se é um bebê que vai comunicar bem, né? É comum até, eu tenho observado isso realmente assim de um ano para cá, até interessante você citar isso, alguns colegas pediatras que já encaminham a criança com esse único alerta, olha, é uma criança já está um pouco mole, já está fazendo físio. Às vezes a físio já entra em contato com a gente e a físio fala, olha, quando eu estou brincando com ele ali na fisioterapia, ele já não olha muito. Então, assim, são sinais muito sutis e ficam mais evidentes quando a família já tem, né, um ente da família que tem o diagnóstico. Deixa-me... Acho que uma coisa interessante também que a gente sempre fala, né, que a gente costuma perguntar muito, é se o bebê responde ao chamado, né, pelo nome. Então, eu sempre costumo, assim, quando eu não faço mais consulta de puericultura, mas eu sempre oriento, assim, para quem eu posso, sempre que possível, chamem seus filhos pelo nome, né? Não chame neném, bebezinho. Eu sei que é inevitável, mas tentem sempre chamar a atenção das crianças muito pequenas, fazendo muitos gestos, muita imitação, muita expressão facial, chamando a criança pelo nome, né? Então, porque isso é às vezes um fator confundidor quando a gente pega um bebê de 1 ano que não responde pelo nome. E aí, às vezes, os pais não chamam a criança pelo nome. Então, você fica assim, nossa, será que isso é realmente algo para se preocupar? Então, aquela criança que não demonstra ou que não expressa interesse ou pouco interesse quando é chamada pelo nome é um sinal de alerta, né, para se pensar. Outra coisa que a gente também tem que ter muita atenção é com a questão de você compartilhar, você pedir ou apontar alguma coisa para a criança. Então, é muito importante que os pais ou os cuidadores principais dessa criança tenham uma certa noção de qualidade de interação. Então, assim, é muito importante hoje em dia interagir adequadamente com qualidade, apontar, forçar a criança a imitar, para a gente entender se aquela criança tem realmente um déficit ou se ela foi só pouco estimulada, né? Se isso vai servir realmente como critério de alarme ou se a criança está precisando de um ajuste, né? Nessa estimulação global. Então, acho que esses são os critérios, assim, alguns alarmes mais comuns que eu escuto no consultório, né? E que eu vejo na prática clínica também. Perfeito, eu acho que os pontos-chave são esses mesmo, né?
ficar de olho na comunicação não verbal. Os pacientes geralmente procuram a gente porque a criança não fala, mas o neurologista, quando recebe um paciente com 18 meses, não está preocupado se ela fala ou não, ele está muito preocupado se ela se comunica ou não. Então, a nossa grande preocupação realmente é se é uma comunicação não verbal. E ali na entrada da sala a gente já vê muita coisa, né? Então, quando a gente espera o paciente, ou quando a gente tem a oportunidade de poder aguardar ali na porta, a entrada do paciente fala muito, né? Se o garoto entra na sala, se a garota entra na sala, ela não demonstra, né, alguma modificação no padrão de comportamento quando vê o médico, isso pra gente é algo preocupante. A criança, eu até digo isso muito no consultório, ele pode ser meu amigo, ou ele pode não gostar de mim, ele pode ter medo de mim, mas ele não pode entrar alheio à minha pessoa. Ele precisa ter essa troca. E aí, uma coisa, nós colegas, né, fazendo diagnóstico, eu queria perguntar assim para a Patrícia, em especial, como é que para ela se dá assim, depois que a gente faz o diagnóstico, como é que ela sente que acontece essa evolução do diagnóstico para as famílias, né? Que você sente assim no consultório? Como é que a gente pode ajudar essa família de fato, né? Porque é um questionamento. O laudo foi dado, né? O diagnóstico foi feito, mas e agora, né? Como é que a gente ajuda efetivamente essa família fazendo o segmento dessa criança no consultório? Pois é, né, Adelina? A gente sabe que o diagnóstico do autismo não é um diagnóstico fácil, nem de dar o diagnóstico, num caso de checar realmente se tem todos os critérios diagnósticos, Licença, né? vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa, eu estava travada, acabei de voltar, eu estava ouvindo tudo. Eu posso só te interromper antes de tu começar? Pode. Tá. Só complementando a apresentação, né, a resposta da Adelina sobre os sinais precoces. Foi maravilhosa a resposta, só sobre a parte motora, da questão de ser mais molinho, e os pais terem relatado bastante a questão do sentar em W, que às vezes até os profissionais de outras especialidades falam, né? Fono, que estão atendendo por outro motivo, acabam falando. Queria citar também a questão do equilíbrio, que em um determinado momento do estudo do TEA se pensou de estar relacionado apenas ou de forma muito importante ao cerebelo, né? Talvez o doutor Eduardo Jucá possa até comentar um pouquinho sobre isso. Chegou-se a pensar em tratar cirurgicamente os pacientes com TEA pela questão do equilíbrio, e às vezes é um sinal precoce, é uma alteração sensorial que os pacientes têm com relação ao equilíbrio, mas também tem a parte motora, e pode ser bem precoce. Que fica dentro daquela questão. Não, que é isso mesmo, Joana. Fica até dentro daquela questão da coisa sensorial, né? Daquela questão sensorial global que a criança tem. Né? A gente percebe isso mesmo. Acaba tendo uma questão também de propriocepção. Então, Exato. assim, a gente junta um sentar em W para uma hipossensibilidade dolorosa e uma questão de propriocepção. Então, é muito comum. A criança inserida no espectro geralmente tem uma menor habilidade na marcha ou em práticas esportivas que requerem muita habilidade. É mais difícil que você encontre pessoas inseridas no espectro autista que estejam envolvidos com um esporte em que requer mais habilidade motora. Você consegue, sim, esportes com explosão, esportes que tenham velocidade, mas esportes que requeram mais habilidade é mais difícil, já que boa parte das crianças inseridas no espectro são crianças que os pais chegam reclamando no consultório de que elas caem muito frequentemente, que quando elas correm parecem ser mais desajeitadas. Né? Isso é bem comum na prática. E aí vai para a questão da neuroanatomia, a gente entra numa discussão interessante, que é a discussão exatamente se haveria uma relação com a questão estrutural. Né? A gente discute alguns tumores que vêm em vermes cerebelais, da relação com características autistas associadas, e aí eu vou juntar para a questão de movimento, aí a gente vai falar de praxias. É interessante porque eu acho que só essa primeira pergunta a gente já podia falar o dia todinho aqui. Porque a gente vai na estrutura, né? A gente vai na questão, porque a gente acabou indo para a definição mesmo, né? Do que é o espectro, que é da dificuldade de linguagem e toda uma relação com as suas questões motoras e sensoriais. Perfeito, André. E do ponto de vista de neurocirurgião pediátrico,
E a gente tem o privilégio de trabalhar sempre em conjunto, né, com essa equipe de fantásticos neuropediatras da Alberto Lima. E com isso a gente acredita que provê um cuidado global para os nossos pequenos pacientes, né? Do ponto de vista estrutural é preciso ter muito cuidado, porque às vezes, e nós tivemos casos recentes em discussão no próprio grupo, você encontra alterações estruturais, mas que não há necessariamente uma relação causal. Então é preciso investigar a relação causal entre o que você encontra no exame e a clínica, o que o paciente realmente apresenta, né? Às vezes a gente costuma falar no meio da neurocirurgia que o exame é de operar, mas o paciente não é. Então essa relação é necessária de ser feita o tempo todo. E a discussão em conjunto enriquece muito esse cuidado que nós proporcionamos ao paciente. E falando do desenvolvimento, dos marcos e da suspeita, não é, Adelina? Você falou disso bastante, que deve ser levantada, dos sinais que devem servir como alerta. É preciso focar em algumas coisas muito rígidas, né? Uma criança não está no script dela ter uma regressão no seu caminho de aquisição de marcos do desenvolvimento. E isso é preciso estar muito claro para os médicos em geral, os pediatras, os neuropediatras, em todas as fases da nossa caminhada da carreira. Não existe isso de receber uma criança no consultório e que os pais digam: olha, ele já sentava sem apoio, mas de 15 dias para cá não faz mais, e que você pense: tá bom, vamos observar para ver se isso se mantém ou não. Nada de observar, não é? Isso exige atitudes imediatas, investigação imediata. Porque assim como em outras áreas da neurologia, existe aquele adágio famoso: tempo é cérebro. Então, quanto mais um cérebro sofrer uma agressão sem que se tome a medida adequada, a medida cabível, você corre o risco de ter um desfecho menos favorável. E aí, falando ainda nesse capítulo importantíssimo que é o diagnóstico diferencial, não é? Na área da neurocirurgia pediátrica, eu não avalio e não trato diretamente casos de crianças com transtornos do espectro autista. Mas eu chamo a atenção para a necessidade dessa avaliação tão completa, tão global, e que possa identificar outras doenças, outras condições que simulem algumas características do autismo. Por exemplo, hidrocefalia, uma compressão cerebral continuada ao longo daquela fase mais importante do crescimento e do desenvolvimento do cérebro, que é ali nos primeiros 1000 dias. Malformações congênitas do sistema nervoso que não tenham sido identificadas, porque não são identificadas nos exames mais simples, e que gerem alguma consequência em termos de comportamento para aquela criança. E em casos raríssimos, nós já vimos isso dentro do próprio grupo, tumores cerebrais, que vão tendo um crescimento ali progressivo, prejudicando o desenvolvimento e que podem sim ser confundidos com as condições que nós estamos discutindo. Então é preciso uma avaliação muito atenta, é preciso o emprego de uma matéria-prima que nós precisamos muito para o nosso trabalho e que às vezes corre o risco de ser retirada, que é o tempo. O tempo de escutar uma família, o tempo de avaliar uma criança, o tempo de brincar com uma criança, porque isso faz parte da avaliação do sistema nervoso, o tempo para entender o contexto e a quantidade de estímulo que ela recebe. Às vezes a gente tem casos, por exemplo, de bebês prematuros com um pouquinho de dilatação do ventrículo, que é o local onde fica o líquido. A gente fica em dúvida se tem líquido ali sendo acumulado, caracterizando a hidrocefalia. E aí a gente precisa saber, essa criança está sendo estimulada? Porque será que um eventual atraso do desenvolvimento é por conta da compressão cerebral ou é por conta de falta de estímulo? E isso se aplica a praticamente todas as situações dentro
do sistema nervoso da criança dentro das condições que a gente avalia. Eu queria agora entrar um pouquinho, eu acho super interessante, porque cada um que vai falando, a gente quer complementar alguma coisa, porque são coisas que elas vão se juntando, vão se entrelaçando. Eu vou tentar, assim, a Adelina falou partes importantíssimas, porque ter esse olhar precoce, porque, como o Juca falou, tempo é cérebro. Então, assim, a gente tem que estar de olho, tem que ficar de olho nesses sinais precoces, sim, porque a intervenção precoce a gente sabe que faz diferença. A gente sabe que faz diferença também entre deixar uma mãe desesperada e deixar uma mãe atenta. Então, a gente tem que explicar bem para essa família que esses são sinais de alarme, que muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, esses sinais muito precoces, a gente ainda não consegue fechar um critério diagnóstico para fechar realmente um diagnóstico completo. A gente tem que ser muito criterioso quando a gente fecha esse diagnóstico, porque não é um diagnóstico que se volta atrás, ninguém cura de autismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado entre o diagnóstico precoce, para a gente não deixar essa criança sem uma intervenção precoce e se apressar num diagnóstico que é um diagnóstico dado, né? E aí a gente entra nessa coisa, tempo é cérebro. Involuções, parou de fazer alguma coisa, é um sinal de alarme muito maior do que ainda não está fazendo. Então, a gente sabe que dentro do desenvolvimento, a gente tem canais. Não é a criança tem que andar com 1 ano. A criança pode andar numa faixa de tempo. Então, tem alguns que andam com 9 meses, super precoces. Tem alguns que vão andar com 1 ano e 3 meses. E no futuro, essas duas crianças podem ser adultos completamente normais. Então, dentro do desenvolvimento, a gente tem um pouco dessa flexibilidade. Mas a involução é sempre um sinal de alarme, em qualquer condição. E aí a gente entra. E esses sinais precoces de autismo? A gente tem que chamar a atenção dos pais? Tem, mas sempre falando. É um sinal para a gente gerar cuidado e não gerar um desespero, né? Não que o diagnóstico de autismo deva causar qualquer tipo de desespero nessa família. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fechar esse diagnóstico, porque o que eu noto muito na prática clínica é que a gente tem que ter esse feeling dessa família. Tem família que a gente consegue fechar o diagnóstico assim que vê a criança, numa primeira consulta de diagnóstico. Só que a gente sabe que psicologicamente aquela família ainda não está preparada para isso. Então, você, como médico, eu estou agora falando assim, para realmente a equipe disciplinar e tudo, saber como abordar esses pais, porque o que eu vejo muitas vezes são pais que chegam desesperados e às vezes evitam até, fogem um pouco, termina a criança perdendo tempo porque eles tiveram um impacto grande que eles terminam evitando o cuidado realmente médico e multidisciplinar. Então, essa coisa de você notar a receptividade também tem que acontecer, o médico tem que ter esse cuidado com a parte psicológica familiar. Não é fácil receber esse diagnóstico, mas muitas vezes, para muitas famílias, isso é um alívio, porque às vezes essa família também vem peregrinando por várias pessoas um diagnóstico que já deveria ter sido dado e essa criança ainda não teve esse diagnóstico. Então, é uma balança, né? A gente tem que preencher todos os critérios diagnósticos de forma realmente criteriosa para dar o diagnóstico, mas a gente também tem que ter esse acolhimento psicológico dessa família, de fazer toda essa preparação para essa família entender o que é o diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença. Eu não estou para a criança de que ela não vai conseguir fazer alguma coisa no futuro. Não tem como você dar um diagnóstico de autismo e saber o que é que aquela criança vai ou não vai fazer. O próprio nome fala, é um espectro. Dentro do espectro, o espectro porque vem de tipo espectro de luz, que vai desde o branco, vai pelo violeta, vai por diversas cores diferentes. Então, dentro do espectro autista, vários tipos de apresentações. Essa criança também não é fixa, uma criança com
um autismo mais moderado, ele pode se transformar no autismo mais leve, a gente sabe que isso não é fixo. Então, a gente tem que ter um cuidado com essa parte psicológica da família entender tudo isso, que aquela criança está recebendo um diagnóstico e que, principalmente, ela precisa do tratamento. E, principalmente, né, o pilar principal são as terapias. E aquilo não ser adiado. As terapias, antes de uma suspeita, elas têm que ser criadas. Se depois ela vai um critério, a gente só vai saber realmente com o desenvolvimento daquela criança. É um distúrbio do desenvolvimento. Então, a gente, às vezes, precisa de tempo como critério para fechar esse diagnóstico. E aí a família diz que o tratamento não pode ser interrompido, a não ser que aquela criança realmente saia da suspeita, né? Consiga todo aquele desenvolvimento e a gente fique tranquila e saiba que foi só um distúrbio de processamento e a gente sabe que aquela criança não vai realmente fechar um critério. E aí pode até receber terapias. Mas o que a gente tem que ter cuidado nessa família é de checar tudo isso, né? Checar como é que a família está recebendo, o que a família está entendendo daquilo. Perfeito, Patrícia. Eu acho assim, você tocou num ponto que é uma coisa que eu converso bastante lá no consultório. E eu mesmo me policio bastante. Eu acho que fica um recado muito mais para os profissionais de saúde do que mesmo para as famílias. Como você fazer para atingir uma família de forma positiva, né? Como você fazer com que aquilo que você vai falar vai aproximar o paciente das terapias e não afastar por completo. É interessante como houve uma mudança do padrão, né, assim, no consultório, nos últimos anos. Antigamente era muito comum as famílias, ao receberem o diagnóstico, eles saírem à procura de uma segunda opinião, né, e eu também recebia muitos pacientes que vinham para mim em busca da segunda opinião. E foi interessante ver essa mudança. Hoje os pais chegam para mim muito mais para entender se aquelas dúvidas que eles têm confirmam o diagnóstico que eles suspeitam. Os pais chegam com muito mais informação hoje. E é importante que o médico esteja preparado para orientar esses pais. Ele precisa estar lá atualizado e presente no consultório para que possa levar essas crianças para a terapia. A gente pode não fechar o diagnóstico na primeira consulta, concordo demais contigo, mas a gente tem que estar preparado para definir no primeiro momento, se essa criança está com um desenvolvimento neurológico adequado ou se apresenta um atraso que necessite de estimulação adequada. Porque se a gente identifica que há um atraso que necessita da estimulação, esse paciente encaminhado diretamente vai trazer uma resposta. Se essa resposta é a perda daqueles atrasos, que bom, a gente vai ficar muito feliz, todos nós. Se a resposta é a melhora, mas a manutenção dentro de um atraso, isso provavelmente configurado num diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento, seja motor, seja de linguagem. Alguns pacientes eu explico, olha, nesse momento a gente consegue identificar que é um atraso, é um paciente que tem características autísticas ou tem características de um transtorno da linguagem e que a manutenção dessa dificuldade que ele tem hoje significaria o diagnóstico. Então os pais entendem que eu preciso fazer algo para modificar esse padrão para que não seja esse o diagnóstico. E que se for esse o diagnóstico, a gente vai estar tratando e melhorando. Eu até brinco com esse olho e digo, olha, a gente não quer ter razão. O maior sonho do neuropediatra é ele não ter razão nesse diagnóstico. É ele chegar e falar de um atraso e na outra consulta os pais chegarem e mostrarem uma criança com bom desenvolvimento neurológico e a gente dizer, que bom que tudo ficou bem e vamos seguir. Para a gente é muito duro o contrário. Quando a gente fala e alerta que há uma dificuldade e a gente recebe crianças às vezes um ano e meio depois que não fez um segmento, mas que tudo ficou muito mais pronunciado. E aí a gente precisa trabalhar muito mais, lembrando que a gente está falando de uma janela do desenvolvimento. O diagnóstico ele é clínico, ele é baseado na observação, ele é baseado na coleta da história. Hoje, à tarde, no consultório, eu recebi um casal que a mãe falou exatamente isso. Foi interessante porque a mãe falou, meu marido veio hoje, ele não tinha ido na primeira consulta, ele foi super bacana que ele foi hoje exatamente para tirar dúvidas, mas ela disse, ele veio hoje porque ela queria saber como é que você faz o diagnóstico assim. É olhando mesmo? É só fazendo as perguntas? É muito comum assim isso. que você vai fazer um diagnóstico? Eu aproveito aí, eu vou... E qual é o exame, doutor? Pois é, e tem um exame. Eu aproveito e vou até passar a bola aqui para a Ângela. A Ângela é nossa epileptologista, neuropediatra. Sim, uma coisa sobre o Eduardo Jucá, ele se apresentou como neurocirurgião
ele é neurocirurgião e neurocientista, certo? Pesquisador. Então vocês vão ver que ele vai opinar também sobre todos os temas aqui, é um grande pesquisador. E a Ângela, neuropediatra e epileptologista. Eu vou aproveitar para passar uma pergunta aqui para a Ângela. Eles sempre pedem muito, os pais, às vezes até terapeutas e alguns colegas médicos insistem na realização de exames que a gente sabe que não são necessários para resposta diagnóstica. A gente sabe que existem alguns artigos que mostram que até 30% das crianças inseridas no espectro podem ter descargas epiléticas no eletro. E eu te pergunto qual seria a vantagem, se há uma vantagem, de fazer um eletrocefalograma numa criança que não teve nunca um evento epilético. Faria parte de algum critério diagnóstico? E aproveitando, perguntar em crianças que têm realmente epilepsia, muda algo no tratamento delas o fato de elas estarem inseridas dentro do espectro autista? André, excelente assim, essa pergunta. Eu vejo da seguinte forma: o paciente que você pegou desde o início, aquele que você acompanha de bebezinho, que você suspeitou muito cedo e que você acompanhou a evolução dele, esse paciente, se ele nunca teve uma involução, como a gente já falou aqui, ele não necessitaria fazer um exame de eletrocefalograma, contanto que ele nunca tivesse tido um evento suspeito, né, de ser uma crise epilética. Porém, o que acontece muitas vezes? A gente pega crianças com uma idade já um pouco mais avançada, com essa história de atraso do desenvolvimento da linguagem. E aí, independentemente de ser uma criança dentro do transtorno do espectro autista ou uma criança apenas com atraso de linguagem, a gente sabe como neuropediatra que a gente tem alguns diagnósticos diferenciais. E que é muito importante o exame do eletroencefalograma para a gente descartar alterações como, por exemplo, o estado de mal elétrico do sono, em que a gente pode não ter uma história clara de crise epilética e que isso daí está, inclusive, causando o atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, eu vejo que, assim, aquele paciente que você acompanha desde cedo não teria uma indicação formal para você fazer um eletroencefalograma. Mas uma criança que chega para você ou com a história não muito clara, ou que resta alguma dúvida nessa questão do desenvolvimento, como foi o desenvolvimento nos primeiros anos de vida, é importante o exame de eletroencefalograma em sono, né, nessa situação. Em sono, porque a gente sabe que, às vezes, os exames são feitos de um modo que, assim, o exame não é completo, às vezes o exame é feito só em vigília, às vezes o tempo de sono não é adequado. Então, assim, a gente tem essa exceção, né? Com relação à epilepsia nos pacientes com transtorno do espectro autista, a gente sabe que a epilepsia ela é mais prevalente em pacientes que estão no espectro do que nas crianças que não têm o espectro. Mas aí, nessa situação, a investigação ela ocorre como ocorre para qualquer criança que teve um evento epilético e que você vai tratar baseado nos critérios do seu diagnóstico de epilepsia, né? Você vai fazer uma investigação adequada da epilepsia e vai tratar de acordo com aquela síndrome epilética que você identificou. Perfeito, Ângela. Assim, eu acho que a gente volta para aquela questão da importância da anamnese, né, para identificação, se há necessidade de um exame complementar. Na história da neurologia, talvez a questão da epilepsia de Landau seria a grande questão em relação à regressão da questão da linguagem e a necessidade de um eletrocefalograma, mas aí teria a questão da faixa etária, né, que aí você vai ter regressão um pouco mais tardia do que comumente tem no espectro autista, que acontece ali no primeiro ano de vida. Então, a maioria das histórias que a gente vai ouvir no consultório, quando a gente está falando de crianças inseridas no transtorno do espectro do autismo, é que aos 10, 12 meses elas já sinalizavam a comunicação e que com 1 ano e 2, 1 ano e 4 ela perde. É diferente de boa parte das síndromes epiléticas que tem uma história que geralmente tem ativos. Eu acho importante a gente ter essa ciência exatamente de como é a história do paciente. Que não é uma receita, né? Não é uma receita. Você não pega uma criança, né, meninas, que tem uma suspeita de estar no transtorno do espectro e você vai fazendo, vou pedir isso, vou pedir aquilo, vou pedir isso e mais aquilo. E a gente sabe que o tempo da consulta, ele é utilizado justamente para a gente gerenciar, né, o que a gente vai investigar nessa criança. Existe uma padronização do que se deve pedir de alguns exames complementares, mas esses exames complementares eles não são obrigatórios para todos os pacientes, né? Então, existem outros aspectos na consulta da neuropediatria que são avaliados, né? Inclusive, se os pais são consanguíneos, né? Se existe alguma
algum indício de ter tido uma crise epilética, até para a gente prosseguir na investigação. E aí não é uma receita, né? Isso é importante. O tempo da consulta ele é utilizado justamente para a gente entender a história dessa criança, e uma coisa que eu sempre falo no consultório, né? O diagnóstico de transtorno do desenvolvimento ele é uma caminhada. Você está vendo a criança caminhando dentro de um diagnóstico. Então, às vezes, você precisa de um certo tempo e uma proximidade da criança, né? Quanto mais a família puder estar próximo do profissional, para a gente tentar entender qual caminho essa criança está seguindo, né? E como a gente pode ajudá-la, né? E o bom neuropediatra, ele está solicitando o exame dentro de um raciocínio e ele está pedindo por um motivo específico, porque ele vai precisar saber o que ele vai fazer com a informação que ele recebeu daquele exame. Você pode ter uma criança que tem um diagnóstico de TEA e ela nunca teve uma crise epilética, você solicitar um eletroencefalograma e ele vir com alterações, alterações que não vão servir assim para fechar um diagnóstico de epilepsia, porque o diagnóstico de epilepsia ele também é clínico, ele precisa ter um evento clínico ou uma suspeita forte de um evento clínico. E a gente sabe, inclusive, que algumas medicações que são utilizadas para o tratamento de sintomas do comportamento variados, né? Medicações que a gente usa para tratar agressividade, que a gente usa para tratar agitação, elas podem, inclusive, reduzir o limiar para a geração de descargas epileptiformes. Então, você poderia ter um exame alterado, mas que aquele paciente não tem epilepsia. Então, esse aí é o papel do médico, ele saber por que ele está pedindo o exame e como ele vai interpretar o resultado desse exame. Faria um paralelo, Ângela, com o que você falou perfeitamente aí do eletroencefalograma com os exames de imagem. A minoria dos pacientes em investigação para transtornos do espectro autista vai precisar de uma tomografia ou de uma ressonância, que dá bastante mais detalhe. E no final a gente acaba tendo que se voltar para os princípios, os bons princípios da prática médica e da prática das neurociências, que é identificar na avaliação clínica se há síndromes. Há uma síndrome epilética, há uma síndrome motora deficitária, há uma síndrome de hipertensão intracraniana, que se for aguda é facilmente identificável, mas se for crônica já traz mais desafios para a sua detecção. Então, com base nessa avaliação aí cuidadosa, é que se pedem os exames complementares, e nós já tivemos casos dentro do grupo em que havia alteração eletrográfica sem relação com a doença, alteração de imagem, no mesmo caso, sem a ver com a doença, e no final a avaliação clínica que acaba decidindo. Essa questão dos exames, o exame ele tem que vir para responder uma dúvida. Ele não pode ser pedido de triagem, né? Até no espectro autista, você deve solicitar exames sempre que houver uma dúvida sobre algo. O eletro ele tem que vir para explicar uma relação com uma possível epilepsia. Então, se eu suspeito realmente de uma regressão neurológica que tenha por base uma síndrome epilética, peço. Se eu suspeito que, na verdade, eu tenho um quadro motor associado, uma fraqueza de um lado do corpo, de um dimídio, eu solicito para explicar talvez uma paralisia cerebral. Mas se não é a dúvida, né, e eu peço isso, a maioria das vezes o que acontece? Achados de exame. Não é raro o paciente chegar com uma tomografia que mostre um cisto. Um cisto aracnoide que não tem nenhuma relação com o quadro clínico, que não tem nenhuma relação com absolutamente nada do paciente, ou que venha com elétrico que tem uma descarga isolada. E que aí muitas vezes, não raro, direcionou o tratamento específico já de outros profissionais. Então isso é um cuidado que é importante, porque às vezes o colega médico pode se sentir inclusive pressionado pela família para que faça algo nesse sentido. Né? Então o médico tem que estar muito seguro de que o diagnóstico ele é clínico. Porque talvez entre nessa questão dos exames, é muito mais, como triagem, é a questão genética. Quando a gente está falando de exames genéticos, aí sim, eu estou pensando em planejamento familiar, e aí sim, mesmo se eu não tiver dismorfismos que sugiram algo, é discutível e é possível que eu faça uma investigação genética para planejamento familiar. Né? É interessante como isso é bastante discutido ainda, porque por um bom tempo o cariótipo com pesquisa de X frágil também seria o exame, depois CGH-Ray, um teste pequenos, deleções e duplicações seria o bastante. Hoje o sequenciamento do exoma se torna um exame capaz de identificar também, somando com os outros, algo nesse sentido.
mas quando a gente quer orientar familiar. Não, já aconteceu algumas vezes a situação em que a gente deixa de fazer um exame também, mesmo tendo alguma suspeita, mas porque os riscos não trazem nenhum benefício. Então, eu suspeito de algo que seria necessário fazer essa ressonância magnética. Certo, se eu fizer e eu encontrar algo positivo, né, porque eu já cheguei uma vez, assim, o paciente não tinha absolutamente nada, mas havia uma indicação de uma ressonância por outro profissional. Né, e eu disse, olha, se a gente tiver um achado de exame, isso vai mudar a nossa conduta terapêutica no momento? Não, eu não tenho nenhum quadro progressivo, eu não estou suspeitando de uma hidrocefalia, eu não estou suspeitando de um quadro vascular. Então, nós da neuropediatria sempre levamos em consideração também a questão da segurança do paciente. Né? Então, não indicar André, exames. Isso aí eu acho chave, assim, eu sempre falo. Porque, assim, você pedir uma ressonância para um adulto, eu digo até que é fácil. Por quê? Porque a maioria dos adultos não precisa de sedação, uma ressonância não é um exame que tem uma radiação, não vai fazer. Mas para uma criança, geralmente as menores precisam de sedação. Sedação não é uma coisa simples, não é uma coisa tão tranquila assim. A gente só faz realmente quando o risco-benefício vale a pena. No caso, realmente, dentro da prática, por exemplo, de um neurocirurgião, é outra realidade, né? Ou então, nos casos que a gente tem realmente de suspeitas de coisas específicas. Mas, por exemplo, distúrbios comportamentais, por exemplo, o próprio autismo sem outros comemorativos, sem outras alterações neurológicas que levem uma suspeita de algo específico, não teria por que aquela criança ter que fazer uma ressonância, né? E aí essa coisa do risco-benefício, você tem que pesar muito numa criança, até o próprio impacto psicológico do exame. A gente pensa até, geralmente até vai pedir um exame de sangue, a gente leva em consideração, né? Tem um impacto psicológico daquilo, tem a dor, é diferente para uma criança de um adulto. Então, essa coisa do risco-benefício na infância é outro mundo. Um neuroadulto cuidando em criança tem outra visão, né? Geralmente a gente fez a pediatria, a gente passou por toda aquela parte psicológica de ser o pediatra, né? Que isso não sai do nosso coração. E depois também que a gente é mãe, e acho que isso se enraiza mais. Vou seguindo, eu te fazer uma pergunta aqui para a Joana. A Joana tem publicação nessa questão de autismo em meninas. Joana, existiu uma impressão popular por muito tempo que o autismo praticamente não acontecia em meninas, e quando acontecia era gravíssimo. Isso era uma impressão não médica, uma impressão popular. A gente sabe que, na verdade, acontece isso porque o autismo leve em meninas ele acaba trazendo, né, algumas sutilezas que dificultam muito o diagnóstico, e muitas meninas e adolescentes do sexo feminino não tinham o seu diagnóstico. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, qual é a dificuldade de dar o diagnóstico para uma criança do sexo feminino que tem características próprias do transtorno do espectro do autismo. Acaba sendo mais tarde? Acaba sendo depois? Sim. Então, vou confessar que esse assunto ele me é muito caro, porque é algo que eu estudo há muito tempo. Eu acredito que crianças e cientistas ou médicos que gostam de estudar, será que dá para chamar a gente de cientista um pouquinho? Eu acho que a gente tem em comum... O Jucá é o nosso cientista aqui, o nosso certo. Mas eu acho que assim, criança e o bom médico e o cientista têm em comum essa característica de curiosidade, né? E eu lembro de quando eu comecei a pesquisar sobre autismo, ainda adolescente, eu me encontrei esse dado da prevalência do autismo, a diferença de meninos para meninas, desse 4:1. E eu lembro demais nessa época já de pensar por quê? Por que acontece isso? Mas meu nível de pesquisa na época não era muito bom. Aceitei um pouco, pensei, vamos entender melhor depois. E fui seguindo. E assim, é inegável que o diagnóstico no sexo masculino, nos meninos, é mais comum até hoje. O modelo que explica
o porquê dessa diferença na prevalência, o modelo mais aceito hoje em dia é o modelo do copo. E de onde que surgiu o modelo do copo? Eu vou dar uma explicação rápida e simples para explicar o modelo do copo, para depois explicar um pouquinho do porquê que em meninas acontece o subdiagnóstico, que a gente acredita. A gente acredita que já está comprovado. Então, lá na década de 80, começou-se a perceber que meninas com diagnóstico de autismo tinham mais parentes dentro do espectro do autismo. E aí os cientistas tiveram essa observação clínica de que se as meninas tinham mais parentes dentro do espectro, muito provavelmente as meninas com TEA, né, tinham mais variantes positivas, né, variantes que poderiam levar ao diagnóstico de TEA. Então, propuseram esse modelo do copo e foram comprovar através de estudo. O modelo foi comprovado, de fato, através de estudos em gêmeos, estudos que estão procurando até hoje quais são esses fatores protetores para as meninas. Não se identificou assim, com certeza qual é esse fator protetor, estuda-se ainda esses fatores protetores, mas até hoje ficamos com essa prevalência de 4:1. E o que se advoga é que muito provavelmente essa prevalência não seja de 4:1, seja um pouquinho menor, talvez 3:1, talvez 2:1. O porquê eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro, só para explicar para as famílias um pouquinho, já que eu falei do modelo do copo, o que seria esse modelo do copo? De forma bem simplificada, vamos imaginar que o copo do menino é um copo menor, digamos de 100 ml, e o copo das meninas é um copo maior, de 200 ml. O copo representa o menino e a menina. E cada variante, a variante é uma variante genética, algo herdado dos pais, uma variante comum, podem ser variantes comuns, podem ser variantes raras, e pode ser uma variante que a gente chama de novo, que é uma variante que a criança, ela surge nela mesma, assim, sem explicação. Então, vamos dizer que o menino encheu o copo dele de 100 ml com as variantes daquela família. A menina, com as mesmas variantes daquele menino, não encheu o copo. Ela só foi até a metade, né? Os 100 ml. Encher o copo significa ter o diagnóstico de autismo. Então, isso explica com muita simplicidade por que os meninos têm o diagnóstico muito mais comum, de forma muito mais comum do que as meninas. É difícil assim explicar sem ter a imagem, mas acho que dá para entender mais ou menos. Dá para entender. Certo? E assim, as meninas que enchem o copo são as meninas que se enquadram no fenótipo clássico do autismo em meninas. Ou seja, são aquelas meninas com o TEA mais grave, as meninas que têm um comprometimento do QI, são as meninas que nós já estamos acostumados a diagnosticar com autismo. Só que elas não são as únicas. Existem as meninas com TEA leve. E agora, explicando por que talvez a prevalência não seja 4:1, seja 3:1, 2:1. Porque existe um viés diagnóstico. As ferramentas que foram criadas para diagnosticar autismo, elas foram criadas baseadas unicamente em meninos. Desde as escalas que são aplicadas até o próprio exame mental do autismo, foi criado todo baseado em meninos, não considerando as diferenças que existem entre os sexos, tanto biológicas quanto sociais. E os próprios profissionais-chave que acompanham todas as crianças durante a sua vida, sejam os professores de primário, pediatras, psicólogos, terapeutas, ainda perpetuam estereótipos de gênero, de que autismo é um diagnóstico mais comum em meninos. É um diagnóstico talvez só de meninos. Assim, isso vem mudando, mas isso por muito tempo foi assim. Eu já ouvi de pacientes,
assim, mas não poderia ser autismo porque era menina. Então, assim, é algo que é real. Até hoje, menos, mas ainda é real até hoje. Além disso, as meninas não costumam ter comportamento tão disruptivo, tão agitado, que chama a atenção. As meninas que estão no espectro de um espectro mais leve. Elas são ensinadas desde muito cedo como se comportar. Elas são levadas à forma de camuflar desde muito cedo. Pela nossa sociedade mesmo, que ensina as meninas a serem dessa forma. As meninas mais quietas, que normalmente as meninas, pode ser diferente, claro, não necessariamente vai ser assim, mas uma menina mais quieta, que está no espectro de TEA leve, muitas vezes é considerada apenas tímida ou imatura. Um menino, se ele ficar mais quieto, já vai chamar a atenção. Porque ou ele vai ser disruptivo ou ele vai ser quieto e os dois vão chamar a atenção. Porque o que se espera dele é que ele brinque num time, que ele faça, que ele brinque de pular, as brincadeiras muito mais chama muito mais atenção, muito mais isso, de ação, inclusivas. Né? Uhum. Isso. A menina não. A menina, se ela ficar quietinha no canto, sentar perto de outras pessoas, ainda que ela não esteja interagindo, aquilo não vai chamar atenção. Vai passar despercebido, provavelmente. Então, o que eu estava falando disso, de que as meninas são ensinadas muito cedo como se comportar, as meninas, o que advoga-se hoje em dia, a teoria mais aceita, que as meninas desenvolveram um método de camuflagem. É a teoria da camuflagem. Que elas desenvolveram estratégias de imitação de voz, imitação de gestos. Algumas meninas, muitas conseguem manter um bom contato ocular, algo que é muito marcante para alguns darem o diagnóstico de TEA ou não. Vejo muito se falar, não, mas ela olha muito nos olhos, ela não pode ser autista. Não é a única forma de diagnosticar. Existem muitas outros critérios, e às vezes olhar nos olhos pode ser um olhar inadequado também, pode ser um staring, né? E às vezes observar aquele olhar que olha assim através de você, né? Que parece até que é assim, meio constrangedor, né? Assim. Eu já acompanhei algumas mães de alguns pacientes que falavam assim que elas desenvolviam essa coisa do olhar fixo, que as pessoas ficavam, tá olhando assim pra mim por quê? Aí ela, nada, o quê? Sabe, que elas treinam, né? É um treinamento, né? É um treinamento, realmente, é um treinamento que faz, às vezes, assistindo filme, assistindo novela, assistindo seriado, e às vezes chega a decorar a fala, a treinar argumentos, não, a treinar o que falar em determinadas situações sociais, como mover as mãos. Então, naquela situação que ela está numa conversa simples com você, ela não está numa conversa simples, ela está pensando nas expressões faciais, que momento sorrir, que momento mexer a sobrancelha, os olhos, o que fazer com as mãos. Então, assim, inclusive, essa teoria da camuflagem tem um questionário que foi validado em inglês, ainda não foi validado em português, que é o CAT-Q, que é um questionário de diagnóstico de camuflagem para traços autistas, que tem diversos critérios que as mulheres até adultas têm preenchido, tem um estudo acontecendo, e porque tem muitas mulheres que vão ser diagnosticadas na vida adulta, né? Não são mais meninas. E elas realmente, por essas imitações, essa forma de se camuflar, elas acabam desenvolvendo um enfrentamento àquela questão e acabam tendo algum sucesso. E alguns podem perguntar, mas se ela está tendo sucesso, se ela está tendo esse enfrentamento, será que precisaria mesmo do diagnóstico? Porque um dos critérios é ter dificuldade, né? Mas é aí que tá. Se a gente for conversar com esses pacientes, se a gente for ler os estudos, a gente vai perceber que tudo isso, toda essa camuflagem gera muito estresse, gera muita exaustão.
esses pacientes têm muitos sintomas internalizantes de ansiedade e depressão. Então, assim, esse subdiagnóstico marcante gera toda uma problemática de uma vida que, se não ocorre o diagnóstico precoce, que muitas vezes não ocorre mesmo, essas crianças e adolescentes vão ter algum tipo de sofrimento. Joana, eu vou aproveitar que teu fone caiu para aproveitar o teu momento de interrupção, porque eu acho esse assunto interessantíssimo também. Eu gosto muito. Eu não sei se os meninos aqui percebem isso em algumas consultas, né? Inclusive, eu coloco notas, às vezes, no prontuário, quando eu percebo que na segunda ou terceira consulta, que eu já firmei o diagnóstico de uma criança, eu já levanto a possibilidade da mãe, né? E eu começo a suspeitar pela baixa reatividade, assim, ela já está muito cansada, ela já tem, como você falou mesmo, né? Essa camuflagem social traz um burnout mesmo emocional, né, para essa mulher, que já vem sobrecarregada pela maternidade atípica, né, que a gente não pode deixar de esquecer. Uma maternidade atípica é uma maternidade exaustiva, né, muito desafiadora, e às vezes eu noto algo a mais do que o cansaço da maternidade atípica, né? E aí, em algum momento da consulta, eu vou tentando puxar algumas coisas dessa mulher e acabo direcionando para alguns colegas, né, psiquiatras adultos, para auxiliar nesse diagnóstico, né? Porque, inclusive, eu costumo conversar muito isso com outro colega que não está aqui presente, mas eu vou fazer menção, que é o Dr. José Leandro, um colega, né, que atende muito as crianças do espectro. É uma condição que a gente sempre discute, porque eu acho muito curioso, né, essa delicadeza, assim, de você ter no consultório, e o diagnóstico, ele vai além da criança, né, ele compreende a família e ainda pesa mais sobre a mãe, né, sobre os ombros da mãe. Então, é muito importante que a gente levantar essa discussão aqui, né, já que é uma discussão para pais, para a sociedade em geral, colocar esse alerta, né? Nós temos essas crianças, mas nós temos que ter cuidado também com os pais. Antigamente, era mais fácil fazer o diagnóstico no pai, né? Mas hoje a gente já fica mais atento, assim, poxa, será que essa mãe está além do cansaço dessa maternidade atípica? Por todas as dificuldades que a gente sabe que essa criança vai enfrentar, mas por isso que você falou, né? Porque a mãe, ela pode não ter preenchido todos os critérios, né, para dar o diagnóstico, como você mesmo falou brilhantemente, assim, adorei, assim, ouvir, porque eu leio muito disso também, e ela tem um traço, né, importante. E aí é como você fala, embora ela tenha sucesso, tenha uma boa rede de amigos, tenha constituído sua família, tenha sua profissão, mas é uma mulher que pode estar sobre uma sobrecarga emocional muito intensa, né? Que às vezes o diagnóstico ele é libertador para muita coisa, né? Vocês entraram num tema interessante, essa questão. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Vocês entraram num ponto interessante, essa questão de um masking, né, de uma camuflagem. Isso também acontece em meninos, né, em adolescentes meninos. É bem mais raro, mas acontece. E existem também algumas Com QI mais alto, né? Com QI mais alto. E existem algumas discussões interessantes também, fora essa carga genética, a questão da própria neurociência do desenvolvimento infantil. As meninas são mais habilidosas na linguagem. Então, eu estou falando de um transtorno de desenvolvimento da linguagem. E se elas são mais habilidosas, mais comumente vão ter quadros mais leves, e mesmo as mais leves das meninas serão mais leves que os meninos, né? Então, é interessante porque o termo transtorno na neurologia a gente usa bastante quando a gente define que uma característica própria sua te traz um prejuízo, como na questão da déficit de atenção e hiperatividade. A gente diz que a criança tem um TDAH quando, além de hiperativa ou impulsiva ou desatenta ou mista, ela tem prejuízo. Se ela for hiperativa, mas tiver um bom sucesso pessoal, acadêmico, social, ela não tem TDAH.
Então, transtorno do espectro do autismo significa exatamente essa característica autística dentro de um espectro, trazendo algum prejuízo. As meninas conseguem levar isso melhor, porque têm uma habilidade de linguagem, um QI adequado, muitas vezes até a adolescência. Na adolescência, eu acho que aí as questões ficam mais evidentes. Eu tenho um caso super interessante, a paciente me procurou por uma questão escolar, e a gente vai puxando o assunto e conversando, e ela sentiu muito à vontade, por um momento da consulta, ela virar para mim e dizer, tio, tem outra coisa. Quando eu estou falando ao telefone, tem horas que eu não sei que horas eu falo, que horas a minha irmã fala. Eu fico nessa dúvida. Eu não sou boa de falar ao telefone. E também, quando eu estou numa festinha, eu me sinto à vontade com minhas amigas. Mas se tiver as amigas das amigas, eu já não sei o que falar. Então ela passou toda uma infância adequadamente e chegou na adolescência, onde as relações sociais se tornam muito ricas, onde as linguagens ficam mais cheias de gírias, cheias de duplo sentido, piada, o olhar já fala bastante. Ali pegou. E olha como é interessante isso que você falou, né? Que é assim, ó, ela tá no aniversário, né, na festinha, ela tá com um grupinho de amigas, ela quer até interagir com outro grupinho, mas olha o que que ela usou para falar. Eu não sei, eu tô na dúvida, eu não sei. Porque esse é o pulo do gato do espectro, né? Não é que o indivíduo é o mito, né? Que a gente sempre conversa também, né? Que o indivíduo do espectro é um indivíduo que não tem interesse em ter relações, não quer ter amigos, não quer socializar. É aquele indivíduo que está ali muito quieto. Não é bem isso. Mas às vezes falta essa sutileza da relação social, essa habilidadezinha, né? E que começa a ficar muito evidente nos casos leves, na adolescência e na vida de adulto jovem, né? Que é mais desafiador, né? E lembra também das comorbidades. Quem é que é mais fácil de mascarar? O TDAH desatento, mais comum em meninas, ou o TDAH hiperativo, mais comum em meninos? O hiperativo não consegue mascarar. O hiperativo impulsivo, ele não consegue mascarar. O desatento, Não, e imagina muitas coisas. Sobre essa questão das relações sociais, tem um dado interessante que é que algumas meninas desenvolvem interesse restrito por uma amiga ou um amigo. E é muito comum, quando eu acabei já, como é um assunto que eu gosto muito, acabei já atendendo muitas meninas que acabam me mandando. Elas têm um amigo só, uma amiga, e se você perguntar, essa mesma amiga tem muitas outras amigas, mas ela só tem uma amiga que ela, às vezes, ela até imita tudo dessa amiga, ela sabe tudo da vida da amiga, ela acompanha, assim, é como se fosse fã da amiga. É um interesse restrito mesmo na amiga. E assim, ou então, isso mais essa fase de adolescência, né? Fase de criança, os interesses são fortes, interesses restritos, mas não são interesses incomuns para os pares, né? Para as crianças da mesma idade. Interesses em bonecas da Disney, né? Princesas da Disney. Então, tipo, gosta de todas as princesas da Disney e aí é sempre aquilo, mas é só aquilo que gosta, é aquele interesse restrito. Mas não é, os pais não vão estranhar isso, as professoras não vão estranhar. Então, também adolescente, eu atendi uma criança que tinha um interesse muito restrito por canetas, e aí ela queria canetas de todas as cores, mas ela só falava disso, assim, ela passou a consulta inteira falando disso, e com a voz da Larissa Manoela, assim, os trejeitos da Larissa Manoela, sendo que ela é do interior do Ceará. Então, assim... Principalmente assim, né, Joana? Se o interesse restrito for uma coisa que todo mundo acha bonitinho e bem adequado, como, por exemplo, as princesas da Disney, né? Se fosse, por exemplo, assim, objetos góticos, talvez fosse uma coisa que levasse os pais a procurar uma ajuda profissional. Mas princesas da Disney, vai dizer, oh, ela é tão meiga, né? É tão linda, gosta de coisas fofinhas. E assim, ela brinca de boneca? Brinca de boneca, mas você vai olhar a brincadeira, ela passa 1 hora penteando o cabelo da boneca. Ou então ela não brinca, ela fica só trocando a roupa da boneca o dia inteiro. Tira e veste, tira e veste. Então, assim, precisa, sim, um diagnóstico precoce, precisa investigar o quanto que aquilo está impactando na vida da criança, acompanhamento e suporte, assim como os meninos, né? Tá mais do que claro. Falando desse papel tão central, tão fundamental da família
seja na avaliação, seja na condução. Deixa eu provocar o grupo todo aqui com duas questões que me pegam muito no consultório, sempre que o assunto relacionado à cirurgia envolve o desenvolvimento e com certeza envolve também a avaliação e o tratamento do autismo. As famílias se fixam na causa, doutor, o que é que causou essa situação, e muito também no prognóstico, no sentido de como será o futuro, o que ele vai ser capaz de fazer ou não. E me parece que essas duas questões envolvem tentar mitigar um pouco da ansiedade, da angústia, como se a vontade de dominar o que aconteceu e o que vai acontecer servissem como elementos aí de tranquilizar, de acalmar. Isso certamente acontece também na avaliação do autismo, né? Essa coisa, Juca, é interessante do que você falou, né? Do que causou. A gente vê muitas vezes essa coisa, parou de falar, a gente sabe que essa coisa do autismo, que falava e parou de falar, essa involução que acontece, ela não é em todos os autistas, mas é bastante comum, ela acontece por causa da poda neuronal, né? Entre 1 e 2 anos, mas a gente sempre vê muitas famílias dizendo, foi um trauma, caiu, aconteceu alguma coisa, ele parou de falar porque não sei quem gritou, e eles têm essa coisa, né, de querer fazer essa relação de causa e efeito. E também é interessante, às vezes, a culpa, né, é porque eu fiz isso, a mãe vem muito com isso, né, a mãe nasce uma criança, aí nasce a mãe, aí nasce a culpa, vem os três juntos, né? Porque tudo a mãe acha, inclusive desde aquela época, eu acho, daquela teoria mãe geladeira, aquele absurdo de querer culpar, e quem era culpada, coitada da mãe, né? Então, assim, essa coisa de querer achar uma causa é muito comum mesmo, psicologicamente, e essa coisa também, essa ansiedade de e o que é que ele vai conseguir fazer? Que é uma resposta que a gente não tem, e a gente tenta explicar exatamente por isso, que a gente sabe que um autista grave, realmente, o prognóstico é um pouco mais complicado em relação a, no futuro, ele ter realmente um desempenho com uma maior independência, né, em relação ao autista leve. Isso a gente sabe, se a gente já tenta explicar, porque a gente também não pode encher de flores e cores e enganar também uma família. Isso a gente nunca vai fazer. Mas a gente também não pode querer dizer que aquela criança não vai conseguir fazer tal coisa e gerar uma limitação, né? Como se fosse um ponto de ele só vai chegar até aqui. Uma sentença, isso é muito complicado. Perfeitamente, Patrícia. E nesses dois pontos, quando se trata da busca incessante pela causa, eu também me preocupo muito, nas mais variadas condições, primeiramente em retirar essa busca pela culpa, não é? Eu acho que muito do papel social da mãe, de que tudo esteja bem com o filho, é responsabilidade dela, quase que exclusiva, isso é um peso muito grande. Então, primeiramente, tirar a sensação de culpa. E com relação ao desenvolvimento, prognóstico, as capacidades, eu costumo dizer, essa resposta não existe. E exatamente pelo fato de ela não existir, a responsabilidade de todos nós, equipe médica, equipe de reabilitação e família, a equipe de cuidado, porque na verdade todas essas pessoas, todos esses elementos acabam constituindo um grupo, um time, a responsabilidade de nós todos é prover aquela criança com todos os meios para que o seu desenvolvimento seja o mais pleno possível. E qual é esse possível? Nós não sabemos. E justamente por não saber, as condições devem ser oferecidas aí na sua completude. Perfeito. Eu concordo demais assim, com o relato de vocês, porque essa questão da culpa que os pacientes chegam é uma das coisas que a gente faz questão de tentar, né, retirar logo de início, até porque isso atrapalha bastante, é um gasto de energia desnecessário no sentido de algo que não vai ser resolvido. Eu até explico às vezes para as famílias, olha, se houvesse um culpado, eu gostaria até de descobrir, porque eu diria para a família, olha, essa é a culpa, eu vou tirar essa questão e a gente vai resolver agora mesmo. Mas infelizmente não há um culpado.
Eu não tenho algo ali que eu possa retirar. A gente sabe da porcentagem enorme, de pelo menos 80% dos casos que são de origem genética, não necessariamente uma síndrome ou distúrbio genético, e que não tem um culpado específico externo que seja o causador disso tudo. E aí como fazer, Pequeno então? adendozinho para as telas, né, Cabral? A questão das telas é super interessante, né? Assim, vamos abrir para a tela, então, né? Já a gente abrir para temas polêmicos, né? A questão das telas é interessante. Essa questão da tela, ela é fascinante, porque sobre a tela, né? Me pergunto muito, foi porque ele nasceu e já foi para a tela? O que é que eu explico? E aí cada um acha que tem a oportunidade de poder falar, mas eu acho legal em relação às opiniões, quem está assistindo aqui, profissionais de saúde ou profissionais não, vão entender que às vezes a gente vai ter opiniões que são parecidas, mas são diferentes em algo. Todo mundo aqui sabe o protocolo. Todo mundo aqui sabe os critérios diagnósticos. Mas cada um tem uma forma de pensar e de extrair daí informação e de passar isso para a família. É isso que é bacana, porque tem gente que vai gostar do meu jeito. Tem gente que vai preferir o jeito da doutora Adelina. E porque são formas diferentes de associar em cima de uma mesma história. O diagnóstico será o mesmo, se estiver no meu consultório ou no consultório da Adelina, porque os critérios diagnósticos não são nossos. Mas a forma de encarar essa questão apresentada, de como passar, ela é diferente, ela modifica. A questão das telas, para mim, o que eu vejo nisso é que as telas não são uma causadora única, ou seja, eu vou ter outras crianças que também nasceram na frente das telas e que elas não desenvolveram características autísticas, mas eu explico que a tela, o pai pergunta, doutor, a tela prejudica? Geralmente eu digo, a tela não ajuda. A tela é tempo perdido. Imagine, meu filho está na tela, olhei, ali ele está parado. Ali não está ganhando nada. Eu não tenho nenhum interesse naquilo que é passado pela tela. Se ele sabe os números em inglês, se ele reconhece formas geométricas, ou se ele aprende a ler muito precocemente, isso não prediz um ganho intelectual, um sucesso acadêmico, ou mesmo uma maior independência na faixa etária do adolescente ou do adulto jovem. E geralmente priva ele de relações sociais que são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma linguagem completa e complexa, que vão trazer ganhos, aí sim, reais para o mundo real. Então, a tela não é o problema no sentido de que não atrasou essa criança, mas como ela não trouxe ganho e ela traz uma forma de funcionar diferente, que é aquela funcionar concreto, então a gente precisa sempre pensar, será que essa tela está trazendo um ganho para o meu filho? Provavelmente não. E do ponto de vista da neurociência, André, existem já modelos de laboratório com animais de laboratório, cobaias, nos dois sentidos. Tanto de que, quando submetidos à situação de estresse, esses animais de laboratório vão buscar telas para ter algum alívio, como também os animais de laboratório expostos muito tempo a telas têm desempenho menor em tarefas colocadas em ambiente controlado em laboratório. E aqui eu faço uma menção à nossa querida professora Adriana Rolim, lá da Universidade de Fortaleza, que tem um trabalho nesse sentido, pesquisa de ponta aqui na nossa terra também. E se a gente trouxer um pouco para a neuroanatomia, para a neurofisiologia, a gente vai fazer o paralelo com outras situações que trazem adicção, porque tem um mecanismo comum. Na hora que você procura algum elemento que te tira uma ansiedade, que te dá algum alívio, isso é o acionamento do circuito cerebral da gratificação, o circuito cerebral do prazer com a liberação de dopamina ali no núcleo accumbens ou, mais precisamente, no estriado ventral, que é uma região ali da base do lobo frontal. Então, na verdade, situações que a gente pode buscar para diminuir o estresse, elas podem ser estressantes por si só, porque elas dão um alívio naquele momento, mas elas te forçam a buscar sempre aquele mecanismo para continuar. É o famoso circuito, né? Aí é o circuito. Então, as telas se enquadram aí, assim como quaisquer outras situações que induzem a adicção ao vício, em última instância. E isso aí que o Jucá está falando, a gente vê na prática clínica, né? A criança super ansiosa, nervosa. Aí a mãe, não, mas quando eu coloco na tela, ele fica calmo. Ele fica. E aí fica aquele período de 2, 3 horas calmo. Quando sai da tela, ele fica mais
agitado, mais ansioso do que ele estava antes de iniciar a tela. Então, é esse ciclo, né, Adelina, que você estava falando, e o Jucá também falando aí, esse ciclo que vai se alimentando. E eu concordo demais com o que o Cabral falou, que não é o que causa, não é o que causa, não é um causador, não é um criador de autismo. A gente já tem trabalhos também bem recentes agora que mostrou que realmente pode, na criança que já tem o TEA, pode piorar o grau, pode tornar mais grave, né? Pode piorar, porque, como o Cabral falou, e a linguagem nessa criança pequena, que ela ainda está estabelecendo essas conexões, está fortificando essas conexões, ela sai alterada realmente. Não que ela vá gerar um autismo na criança que não tem, mas na criança que já tem aquela predisposição, pode piorar muito a linguagem. E esse aprendizado que as mães geralmente falam muito, a gente vê muito na prática clínica, né? Mas aprendeu ABC, aprendeu as letras. Isso ele vai aprender na hora certa. Qualquer pessoa inteligente vai aprender aquilo na hora certa. Isso não tem pressa. Isso é uma coisa até que eu acho que a gente pode puxar um pouquinho essa coisa do aprendizado. Eu senti muito quando eu vim de São Paulo para cá com os meus filhos, o modelo de escola, que a gente, aqui no Ceará, eu acho que a gente é muito focado em resultado, né? Em vestibular. E quando eu vejo assim, essa formação infantil, a gente vê que em São Paulo eles focam muito mais em valores, em aprender noções de cidadania. Habilidades, e eu vejo nessas criancinhas... Né? Habilidades criativas, né? Isso, Utilização essa de questão recursos sensorial. do ambiente, né? O que é que No você berçário, faz com... eles são extremamente estimulados essa questão sensorial em São Paulo, sabe? Essa questão de realmente comportamental, de autorregulação. E aqui não. Aqui o meu filho chegou no infantil 4, já tinha que saber o ABC inteiro, já tinha que saber escrever o nome. E, assim, não é visto nada dessa outra parte. E a gente vê que, muitas vezes, a criança com autismo, ela, às vezes, pequena, às vezes, pelo fato dela saber ler, pelo fato dela saber o ABC, as pessoas confundem inteligência, QI, aprendizado, com essas questões sociais, né? Com essa questão do comportamento social, da socialização. A criança sabe o ABC inteiro, mas a criança não tem um amiguinho, a criança não consegue realmente se brincar imaginativo, e aí a gente vê, né? Que essa questão da estimulação da criança não pode ser focada em aprendizado de letras e números, não é isso. Patrícia, a gente vai marcar um momento que a gente vai fazer assim, vai ser a seguinte pergunta: se o neuropediatra pudesse escolher como seria a escola do seu filho, o que é que ele pedia, né? Porque é um tema que dava pra gente conversar bastante. Adorei esse assunto. Você Também. começou a falar Adorei. aqui, já começou a cabeça Também, fervilhando. Se eu começar também, aí eu acho que a gente não para hoje não, né? Então, deixa eu só fazer um parêntese que não tem a ver com o assunto da escola, né? Que a gente pode deixar a escola para outro dia. Essa questão da gratificação cerebral, eu lembrei quando você estava falando, não só da questão nessa faixa etária do desenvolvimento precoce, mas assim, na adolescência, que a gente está tendo problemas muito sérios com os adolescentes. Tem esse TikTok, que é um mecanismo de gratificação muito rápido, e ao mesmo tempo viciante. É o like, né? É o like. E aí o que acontece com esses adolescentes? Eles se frustram muito fácil para situações do dia a dia que elas não são prazerosas o tempo todo, elas não são divertidas. A vida real não é, né, uma emoção de TikTok. Então a gente está tendo um problema sério também, quem tem adolescente, não só quem tem criança pequena. Indo ainda nessa questão, mas também tendo a ver com muito estímulo, aí vou para o Jucá, que a gente até teve algumas conversas, e o Jucá foi amplamente acionado também durante esse momento de pandemia para falar sobre estimulação e essas questões. A gente teve fechamentos de escola, a gente teve isolamento social muito importante, e a gente sabe da influência disso no cérebro da criança. E aí eu queria que o Jucá falasse mais com base nessa neurociência, qual a implicação que ele acha que trouxe a pandemia. Muitos pais procuram a gente dizendo foi a pandemia. Assim como as telas, eu costumo dizer, olha, as outras crianças também estavam em pandemia, sofreram, mas não trouxe necessariamente essa repercussão. Mas como é que o Jucá vê essa questão da pandemia e o desenvolvimento do cérebro e a possibilidade de, trazendo isolamento social, prejudicar a habilidade social?
realmente foi um momento de extremo sofrimento, né, para nós todos. E se adultos, com supostamente o desenvolvimento neurológico já concluído, sofremos com o distanciamento, você imagina a criança com poucos referenciais, com poucos meios de enfrentamento das situações de sofrimento, imagino que não foi para elas. E como o André falou, a gente foi aí por circunstâncias da vida, acionado por setores da sociedade que defendiam uma maior participação da escola naquele momento, que se mantivessem abertas sempre que a ciência permitisse, com todos os cuidados, obviamente. E eu creio, viu, André, eu tenho a convicção de que foi uma das nossas maiores dívidas enquanto sociedade durante a pandemia, foi a dívida com as crianças, com as habilidades sociais, a saúde mesmo emocional e mental das crianças, pelo tanto que nós as submetemos a um isolamento que deveria ter sido colocado desde o início como prioridade, sim, todos os cuidados sanitários, mas que nós tivéssemos a competência e articulação de não submetê-las ao nível de isolamento que foi colocado. Nós acabamos contribuindo em alguns momentos com o movimento Escolas Abertas e outros movimentos que lutaram pela volta das aulas presenciais, no modo em que a ciência permitia do ponto de vista sanitário, e com a tranquilidade de que em todas as ondas, no primeiro dia em que foi permitido voltar à aula, meus filhos estavam lá na escola com muita tranquilidade. Porque a gente via realmente que era um ambiente, dentre todos os ambientes, um dos mais protegidos. E realmente, do ponto de vista, inclusive, estrutural, não é? A gente sabe o quanto o estímulo, o quanto a convivência social, o quanto a educação é fundamental no desenvolvimento das crianças, e não é à toa, voltando aí para o nosso esforço em nos mantermos no tema, que o tratamento, que a base, que o caminho das crianças com o transtorno do espectro autista são as terapias, não é? Comportamentais, de modo que é preciso ter a noção que quando a gente deixa os nossos filhos na escola de manhã, a gente está deixando lá para que o cérebro deles seja aperfeiçoado, inclusive do ponto de vista estrutural, citoarquitetônico. Isso quer dizer da arquitetura dos neurônios, da articulação das sinapses. Então, aí que se valorize muito o papel do professor. O professor que vai ser como uma espécie de guia das crianças nesse momento de desenvolvimento cerebral rápido, que é durante a primeira infância principalmente. E o professor que, no caso das crianças com autismo, vai ter essa parceria muito grande também com os terapeutas e, claro, com a equipe médica. Então é preciso ficar muito claro que a organização das sinapses, a comunicação dos neurônios e em áreas específicas, inclusive nas conexões entre as diversas áreas cerebrais em que cada um exerce o seu papel. Por exemplo, a gente conhece o circuito da gratificação e a gente conhece áreas envolvidas na interação social. E a gente sabe, por experiência, que as pessoas têm prazer com a interação social. De que maneira isso está afetado, por exemplo, nas crianças com os transtornos do espectro autista? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Os estímulos são fundamentais. A pandemia nos machucou de maneira muito severa, mas machucou mais a esses seres humanos em formação, sobretudo no seu sistema nervoso, que são as crianças. Fica a mensagem de que o ambiente escolar, a convivência com outras crianças é de fundamental preservação. E que, se Deus me livre, acontecerem outras ondas e outras pandemias, que nós tenhamos, pelo menos, aprendido com essa, a preservar mais a saúde emocional, mental e a interação das crianças. Talvez tenha sido um cuidado que tenha sido esquecido, junto com os cuidados sanitários, o cuidado da saúde mental da população, que poderia vir através de orientações durante a pandemia, que poderia vir através de liberações,
e que a gente sentiu falta e que hoje tanta gente sofre, né, Juca? Eu vou pedir, se cada um puder falar brevemente para as famílias que aqui estão escutando a gente, famílias que têm um diagnóstico, tiveram um diagnóstico, ou famílias que têm suspeita e até por isso procuraram esse vídeo, né, para que a gente pudesse finalizar esse bate-papo. O que é um recado para as famílias, o que poderia ser esse recado? Vou começar por quem está online aqui, então eu vou chamar a Patrícia. Patrícia, deixa teu recado, né, para essas famílias. Acho que o principal recado aqui se tiver qualquer suspeita, qualquer dúvida, procure um profissional, converse com pediatras. Pediatras, eles estão preparados, tá? Hoje em dia, muito bem preparados para levantar um grau de suspeita. Falar para os pediatras também que não fiquem inseguros em encaminhar para o neuro, não é encaminhar para o neuro e o neuro vai dar o diagnóstico de autismo. Então, assim, a gente analisa em conjunto com os pediatras, é uma dupla assim, maravilhosa que a gente faz, e que esses pais têm que ficar atentos. Qualquer sinal, de qualquer dúvida, procurem profissionais, porque você não tem que ficar com essa dúvida em casa, porque você não vai deixar de ser acolhido, você vai encontrar parceiros nesse processo de desenvolvimento do seu filho. Joana, pode dar uma palavrinha para a gente? Então, a minha palavra final, meu recado, é que depois desses estudos todos que a gente faz e continua fazendo e continuaremos fazendo até para sempre na nossa prática, a gente percebe e a gente tem certeza de que cada autista é único. É muito diferente de muitas outras síndromes e condições que a gente estuda, que a gente consegue classificar um pouco melhor, enquadrar de forma mais esquematizada. O autista, o fato de ser um espectro, transtorno do espectro autista, que antes a gente colocava assim, a gente pensa em imaginar um espectro como se fosse indo de uma cor até a outra, mas o espectro autista hoje a gente vê ele mais um redondinho, de uma forma que a gente consegue imaginar as características personalizadas de cada pessoa e de como aquilo se manifesta e de como aquilo tem impacto. Então, se cada autista é único, se cada pessoa, criança, adolescente, adulto, dentro do espectro é único, merece um acompanhamento e um tratamento personalizado para si e também merece suporte, diagnóstico, acompanhamento e suporte. O diagnóstico a gente percebe muitas vezes que, como a Adelina falou, a Patrícia também, todo mundo falou, no final das contas é um susto no começo, mas depois é um alento, porque perceber que sim, eu me enquadro nisso, eu me vejo, eu estou sendo ouvido, eu estou sendo acompanhado, e quando a gente percebe que é único, a gente consegue entender melhor o paciente dentro do espectro. Então, sintam-se acolhidos e assino embaixo do que todo mundo falou. É isso. Doutora Adelina? Bem, minha palavra final é que, assim, nós como médicos, né, a nossa função principal é apoiar, suportar essas famílias, né? O diagnóstico, como eu falei, ele não é uma sentença. A criança, ela caminha, né, dentro de um diagnóstico. É nossa função orientar e trazer o diagnóstico mais precoce possível, né? O diagnóstico precoce, ele traz entendimento e enfrentamento, elaboração, planejamento, muda a atitude como os pais se sentem a atitude dos pais diante de seus filhos, né? Isso é fundamental. Nenhuma criança
é fácil, sendo típica ou atípica, né? E os desafios, eles são para todos os pais. Então, quando a gente transforma assim um entendimento para algo mais natural, né? Teu filho é perfeito. Nós estamos aqui para acessar e junto com outros profissionais, né? Claro que nós não trabalhamos sozinhos. Nem no nosso consultório, a gente está sempre com o apoio dos colegas e com outras especialidades, né? Fundamental para a gente. Então, essa criança, ela não está sozinha, o pai não está sozinho. E a gente vai acessando aquelas habilidades que aparentemente estão ocultas, né? Então, é possível, sim, a criança caminha para um futuro, assim, a gente já vê no consultório até em poucos anos, né? Criança que a gente faz diagnóstico com 18 meses, que chega com 5, 6 anos, uma criança esplêndida, super bem desenvolvida. Então, é isso que nos alegra, né? Então, a palavra é essa, assim, de conforto e que é nossa responsabilidade caminhar junto com os pais, né? Doutor Eduardo, A palavra final nossa nesse módulo seria de reconhecimento, né? Reconhecimento às famílias, e aí não tem como não colocar as mães como protagonistas dentro da família, e aos médicos, sobretudo os nossos colegas e nossas colegas pediatras, né? Eu faço inclusive um paralelo entre a mãe e o pediatra, porque eu acho que mãe é um estágio além de ser pessoa, e acho que pediatra é um estágio além de ser médico. Então, como as mães são mais do que pessoas, pediatras são mais do que médicos. Eu tenho a satisfação de conviver e trabalhar aqui com vários pediatras que se dedicaram ao estudo do sistema nervoso, e a nossa palavra final seria esse reconhecimento. doutora Ângela. Pegando um gancho aqui no que o Eduardo disse, eu vejo que não existe o melhor médico do mundo ou a melhor terapia do mundo. Então, vocês busquem aquilo que é melhor para a família de vocês. É assim, o médico, um bom profissional, mas aquele com o qual eu tive empatia, com o qual eu me senti acolhido. A terapia, que é importantíssima, pense que vai ser a longo prazo, então busque a terapia num local que seja próximo da sua casa, que você goste das terapeutas, goste do ambiente, seja acolhido. Não existe isso de melhor clínica para tratamento de tal coisa, existem bons profissionais. Então, pegue referências, busque um bom profissional e saiba que a família não está sozinha, existem outras famílias passando pela mesma situação. Então, busquem grupos de pessoas que estão passando, né, a mesma situação, você vai se sentir mais acolhido. Eu vejo assim, para a gente ser feliz, a gente tem que estar bem. E esse estar bem envolve muitas questões, né? Então, o importante é isso, a família estar confortável. Perfeito, Ângela. Eu concordo demais contigo. Eu acho que a gente encaixa no nosso modelo. Não existe um modelo padrão que vai encaixar para todo mundo. E a gente precisa estar bem para que a nossa família fique bem. Então, pensar também no individual dessa mãe, desse pai, também desse casal e depois deles como família. Nunca esquecer a individualidade de cada um. A gente tem uma preocupação enorme com os irmãos desta criança ali no espectro. Muitas vezes crianças com desenvolvimento típico, mas que sofrem durante o crescimento algumas dificuldades que se repercutem lá na frente. Isso é bem comum, não só no espectro autista, mas com algumas outras condições que são crônicas, em que irmãos das crianças afetadas por algo sofrem, né, no crescimento alguma espécie de sentimento que pode parecer uma rejeição, quando muitas vezes os pais depositam neles um sentimento de cuidador. A gente conversa isso bastante com as famílias. Então, quem tiver procurado esse vídeo porque teve o diagnóstico, ou porque tem suspeitas diagnósticas, a ideia é que realmente você se sinta acolhido para entender que o mais importante num primeiro momento é a identificação. Não tenha medo de ir ao neurologista. Eu falo bastante isso nas palestras, nas lives, porque a gente sabe que muitas pessoas vão a esses vídeos com a dúvida sobre o seu filho, mas ainda não conseguiu, ou por dificuldade de acesso, ou realmente porque ainda não se sentiu segura de ir. Não tenha medo da ida, da resposta. A gente tem medo do escuro, mas o diagnóstico é a claridade sobre essa questão. O diagnóstico, muitas vezes, é o tirar um peso das costas. É aquilo que você já via, mas que você não sabia o que fazer com isso. Nesse momento, você transfere para o médico e sua equipe
o que fazer e como tratar. O diagnóstico, e essa frase eu uso bastante, ele não é um rótulo que vai classificar e colocar teu filho para baixo ou condená-lo. O diagnóstico, ele é um manual de instruções. Ele é um mapa que vai definir esse caminho que a gente vai seguir daqui para frente. E como a colega falou, a gente segue juntos. A gente segue juntos. As dificuldades vão surgir, surgem para as famílias e surgem para a gente que acompanha, mas a gente está preparado para enfrentar e para resolver isso juntos. A gente não sabe até onde a gente vai chegar. O Jucá deixou bem claro, a gente não consegue definir o futuro e o prognóstico da criança num primeiro momento. O que eu consigo garantir no consultório é que melhora. Sempre melhora. Temos que melhoram mais, temos que melhoram menos, mas sempre melhora. E a gente segue em busca da nossa melhora. Eu agradeço mais uma vez a companhia aqui dos colegas da equipe de Neurologia Infantil da Clínica Pediátrica Alberto Lima. O colega Eduardo Jucá enalteceu a figura do pediatra. Jucá, a gente da Alberto Lima acredita fortemente nisso. E nós da especialidade neuropediátrica acreditamos que o pediatra é peça fundamental do diagnóstico. E a gente fica agradecido ao receber as indicações de um paciente que precisa de intervenção e reconhece a importância do pediatra. O pediatra é um ser que tem que identificar precocemente não só as questões neurológicas, mas de todas as especialidades, reúne um conhecimento gigante e tem que ter um papel ainda social enorme. Então, nosso reconhecimento à pediatria do cearense, pela diferença que faz, e a gente tem muito prazer de fazer parte da Alberto Lima, que faz parte dessa pediatria de forma histórica também aqui. Obrigado a todos e a gente segue nos próximos módulos.